No livro de Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 79, diz assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é um trecho maravilhoso que Zacarias recebe da parte de Deus e dá essas palavras ao seu filho João Batista. E nós vemos aqui que João Batista tem, durante a vida dele, esse chamado, um chamado de preparo, um chamado para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Por que João Batista foi capaz de fazer isso? De preparar o caminho do Senhor? Porque houve de antemão um preparo para que João Batista também pudesse preparar o caminho do Senhor. Em vários trechos do Velho Testamento, nós podemos ver que já havia sido escrito sobre esse preparo e de que João Batista seria o preparador do caminho do nosso Senhor. O chamado dele seria de dar ao povo o conhecimento da salvação, na remissão, ou seja, no perdão dos seus pecados. Então, João Batista foi chamado a proclamar o reino de Deus. O reino de Deus já estava vindo, ele foi instaurado por Jesus e ele continua a vir até a sua totalidade na história que o Pai preparou para a humanidade. Então, aqui João Batista teve esse chamado de dar ao povo o conhecimento da salvação, no perdão dos seus pecados, que não deixa de ser o meu chamado e o seu chamado. A partir do momento que nós recebemos isso na nossa vida, nós também podemos fazer com aqueles que estão à nossa volta, de levar o conhecimento da salvação àqueles que não têm, de levar a eles o entendimento do perdão, da aceitação, do acolhimento do nosso Pai, para aqueles que entendem, né, esse chamado, que aceitam. E ele fala que isso aí vem por causa da entranhável misericórdia, por causa da graça do nosso Deus. O sol nascente pode brilhar nas nossas vidas, ele já brilha dentro de mim e de você. E ele pode brilhar também, iluminar a vida daqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Ele fala em dois estágios aqui. Ele fala dos que morrem nas trevas e ele diz também aqueles que estão à beira, aqueles que estão à sombra da morte. A morte espiritual, qualquer tipo de morte. Então ele fala que precisa haver esse sol nascente na vida deles e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Então já havia sido preparado esse caminho da paz para a minha vida, para a sua vida e para que nós pudéssemos proclamar a possibilidade de caminho da paz na vida daqueles que não têm. Em 1 Coríntios 2, no versículo 9, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então também houve um preparo de coisas aqui que olho humano ainda não viu, ouvido não ouviu, Deus já havia preparado. Deus já havia preparado para mim e para você, para que nós pudéssemos viver essas coisas no dia de hoje, para que nós pudéssemos estar em pé no dia de hoje. E no 10 ele diz assim, que essas coisas não são mistério. Ele fala, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então ele fala que essas coisas já foram reveladas. O sobrenatural, para que nós possamos viver naturalmente nesses dias. Esses dias que temos vivido são dias de
de muita obscuridade, onde tem incerteza, onde tem incredulidade, são dias de obscuridade. Então, é isso que a Bíblia está nos alertando, para que o sol nascente possa brilhar os nossos caminhos, para que nós possamos ter paz em dias de tribulação, como esses dias de incertezas que nós temos vivido nessa pandemia, né? E ele, em 2 Coríntios 5:5, ele diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. O Espírito Santo está guardado em nosso coração. Ele foi penhorado por Jesus nas nossas vidas, né? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Então, o penhor que o Espírito Santo nos dá, até que estejamos presentes ali com Jesus Cristo, até o dia do Senhor, ele fala que nós temos bom ânimo. Então, é para nós termos esse bom ânimo, é para nós proclamarmos, é para não calarmos a nossa voz. É para continuarmos a proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho que nos dá a capacitação de vivermos dias de paz em qualquer situação que estejamos vivendo. No 7º ele diz: andamos por fé e não por vista. Por isso que nós podemos andar pela fé e não por aquilo que nós vemos. Em João 14, Jesus afirma isso aos discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele fala: não deixe seu coração ficar atribulado, creia em Deus, creia nele também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Aqui novamente está havendo um preparo. Jesus prepara de antemão a nossa vida. Ele prepara, ele nos permite que nós possamos viver nisto que foi preparado, na fé, no bom ânimo, na esperança, no brilho dele, no brilho do sol nascente, que é ele mesmo. Então ele nos prepara que nós possamos viver assim. E ele ainda foi nos preparar um lugar. E, na verdade, esse lugar já está dentro do nosso coração, porque isso faz parte do reino dele. O reino dele está dentro de mim e de você. É isso que Jesus veio nos ensinar, que o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está na esquina que você vira, não está em determinada rua, mas está dentro dos nossos corações. O reino dele já foi instaurado em nós, né? E é esse reino que ele está falando, é o reino que já foi preparado, é o reino que já está preparado e é o reino que ele também foi preparar na dimensão do tempo dele. No versículo 2 ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Muitas vezes nós ficamos assim, um tanto perdido, dependendo da situação em que estamos vivendo. Não sabemos para onde ir, muito menos o caminho. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós que temos o reino de Deus, nós que já entendemos o caminho da salvação, nós que temos o caminho, nós que temos a verdade, nós que temos a vida, temos que proclamar, não podemos nos calar, temos que continuar proclamando, principalmente nesses dias de sombras, nesses dias de trevas para muitas pessoas. Podem não ser completamente para mim e para você. Podemos estar vivendo dias de talvez obscuridade no nosso coração, mas sabemos que o sol brilhante, o sol nascente já está no nosso interior. Por isso nós podemos ter bom ânimo, por isso nós podemos trilhar um caminho, nossos pés
pisam caminhos de paz, como diz ali em Lucas. Nós podemos ter bom ânimo, como diz em Coríntios. As coisas já nos foram reveladas por Deus para viver o sobrenatural de maneira natural nesses dias difíceis. Então nós temos que proclamar a acessibilidade desse reino, porque o reino não foi preparado apenas para mim, para você. O reino de Deus foi preparado para todos aqueles que o Senhor Deus chama. Por isso, o nosso chamado é preparar o caminho até a vinda do Senhor na vida dessas pessoas. Por isso, vamos continuar essa proclamação e que a paz do Senhor e que esse sol nascente continue a brilhar nas nossas vidas e nós possamos continuar dentro daquilo que Ele nos chamou a levar esse poder, esse reino de Deus na vida das pessoas.